Em um contexto monoteísta, parece simples falar de Deus sem um nome específico. No entanto, no mundo antigo, onde o politeísmo era comum, as pessoas precisavam ser mais específicas. Não bastava dizer eu sirvo a Deus, era necessário dizer qual Deus, como Baal, Dagon ou Quemos. Na Bíblia, encontramos diversas referências a esses deuses, e também o Deus de Israel, o Deus de Moisés, que também tinha um nome próprio. Vamos ver dois exemplos interessantes na Bíblia. No livro do Êxodo, Deus se revela a Moisés dizendo: Eu sou aquele que é. Esse jogo de palavras com o verbo ser sugere um significado profundo e complexo para o nome divino. Em Êxodo, no capítulo 3, está escrito: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Outro exemplo que podemos citar sobre a pronúncia do nome de Deus é a disputa territorial entre israelitas e amonitas. Jefté, um líder israelita, defende seu direito à terra, mas ele não diz simplesmente Deus me deu. Ele menciona especificamente o Deus de Israel pelo nome, e é aqui que vemos a importância dos nomes próprios dos deuses. Jefté argumenta que a terra pertencente aos amonitas foi dada pelo deus Quemos, enquanto a terra dos israelitas foi concedida pelo Deus de Israel. Essa especificidade era importante para estabelecer a legitimidade divina sobre os territórios em questão, refletindo as complexas dinâmicas religiosas e políticas da época. A estela de Mecha, um artefato do século IX a.C., nos fornece um dos registros mais antigos do nome do Deus de Israel. Curiosamente, esse artefato foi criado pelos Moabitas e menciona o Deus deles, em contraste com o Deus de Israel. A estela foi erguida por Mecha, rei de Moabe, para comemorar sua vitória sobre Israel e a libertação de Moabe do domínio israelita. Ela contém 34 linhas de texto em moabita, uma língua muito próxima do hebraico antigo. Este texto narra como Mecha reconstruiu cidades e fortalezas após ter derrotado o exército israelita, atribuindo seu sucesso ao deus nacional moabita, Quemos. O aspecto mais notável da estela de Mecha é a menção do nome do Deus de Israel, tornando-se um dos registros mais antigos conhecidos do tetragrama. A inscrição relata que o deus Quemos permitiu que os moabitas derrotassem os israelitas e que objetos sagrados pertencentes ao templo do Deus de Israel fossem tomados e dedicados a Quemos. Este relato ilustra a percepção de superioridade de Quemos sobre o Deus de Israel do ponto de vista moabita. A estela também fornece valiosas informações sobre a rivalidade entre Moabe e Israel e destaca a importância dos deuses nacionais em legitimar conquistas e soberanias territoriais na antiga região de Canaã. Além disso, a menção do tetragrama em um contexto externo ao povo de Israel evidencia a presença e o reconhecimento do culto fora das fronteiras israelitas, proporcionando um contexto histórico e religioso mais amplo para o entendimento das interações entre diferentes culturas e suas divindades na antiguidade. O nome do Deus de Israel era escrito com 4 letras, conhecidas como tetragrama, Iod, Re, Vav, Re. Mas como essas letras eram pronunciadas? A ausência de vogais na escrita hebraica antiga torna essa pergunta difícil de responder. E aqui entra um detalhe interessante. Com o tempo, a pronúncia desse nome começou a ser evitada. Textos rabínicos dos primeiros séculos dizem que o nome divino só podia ser pronunciado no Yom Kippur pelo sumo sacerdote. Essa restrição severa visava respeitar e preservar a santidade do nome. Até na tradução grega da Bíblia,
feita entre o terceiro e primeiro século a.C., todas as ocorrências do nome foram substituídas por termos como Kyrios, Senhor, ou Theos, Deus. Essa tendência ainda é vista nas Bíblias modernas. Com o tempo, surgiram várias formas de pronunciar o nome divino, como Yahweh, Javé, Jeová e entre outras. Os textos massoréticos e manuscritos gregos mostram essa diversidade. Cada forma oferece uma pista sobre a pronúncia original, mas nenhuma é definitiva. Os massoretas eram judeus eruditos que se dedicaram à preservação e transmissão precisas das escrituras hebraicas. Eles surgiram principalmente na Palestina, atual Israel, e na Babilônia durante o cativeiro de Israel, com centros importantes em Tiberíades e Jerusalém. Os massoretas desempenharam um papel importante na estabilização e padronização do texto bíblico. A precisão e o rigor dos massoretas garantiram que as gerações futuras tivessem acesso a um texto bíblico consistente e confiável, consolidando assim o seu legado como guardiões das escrituras hebraicas. A pronúncia do nome de Deus, frequentemente representado pelo tetragrama Yod-He-Vav-He, foi perdida pelos hebreus devido a uma combinação de fatores linguísticos, religiosos e históricos. Com o tempo, houve uma interpretação cada vez mais zelosa do mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Esse zelo levou à prática de evitar pronunciar o nome sagrado para garantir que não fosse usado de forma imprópria e nem repassado para os outros povos da antiguidade. Para evitar a pronúncia direta do nome divino, os judeus começaram a usar substitutos como Adonai, que significa Senhor, e Elohim, que significa Deus, durante a leitura da Torá. Essa prática se tornou tão comum que, eventualmente, a pronúncia original do tetragrama foi esquecida. Outra questão é o hebraico antigo, que era escrito sem vogais, utilizando apenas consoantes. A leitura correta das palavras dependia do conhecimento oral das vogais, que deveriam ser inseridas entre as consoantes. O tetragrama, portanto, não fornecia nenhuma indicação direta de como deveria ser vocalizado. Os massoretas, eruditos judeus do século 6 ao 10 d.C., desenvolveram um sistema de pontuação vocálica para o hebraico. No entanto, ao lidar com o tetragrama, eles não registraram as vogais originais do nome divino. Em vez disso, colocaram as vogais de Adonai ou Elohim ao redor do tetragrama, para lembrar os leitores de pronunciar essas palavras substitutas em vez do nome sagrado. Isso reforçou ainda mais o esquecimento da pronúncia original. A prática de evitar a pronúncia do nome divino teve um impacto duradouro na tradição judaica e também influenciou as traduções e usos do nome em outras religiões, como o cristianismo. Muitas Bíblias modernas substituem o tetragrama por Senhor ou Deus, seguindo a tradição judaica de reverência e respeito. Hoje, existem várias tentativas de reconstruir a pronúncia original do nome de Deus. No entanto, nenhuma dessas formas pode ser confirmada com absoluta certeza, devido à falta de registros orais e escritos precisos da época. Essa variedade se deve ao fato de que a pronúncia do hebraico mudou ao longo dos séculos em diferentes regiões. Portanto, é difícil afirmar com certeza como o nome era pronunciado na antiguidade. Desde os primeiros registros na Estela de Mecha, passando pelos textos massoréticos, até as diversas formas de pronúncia e significados ao longo dos séculos, vemos que o nome de Deus é muito mais que apenas um conjunto de letras. Ele é um testemunho da fé, da história e da identidade de um povo. Apesar da perda da pronúncia original, o nome de Deus continua a ser um símbolo poderoso de devoção e reverência. As variações de pronúncia como Yahweh, Javé e Jeová, cada uma com sua própria história e contexto,
nos mostram como diferentes culturas e tradições se esforçaram para manter viva a conexão com o divino.